Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira aula da disciplina de Morfologia e Taxonomia de Espermatófitas. Eu sou a professora Gláucia. E nessa unidade, a nossa disciplina está dividida em 4 unidades. Na unidade 1, nós vamos trabalhar sobre a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Conforme o nosso plano de ensino, a gente tem aí 3 conteúdos, 3 tópicos para serem abordados dentro dessa primeira unidade. E o primeiro tópico dessa aula, que está dividida em 3 partes, é a análise evolutiva das espermatófitas. Na sequência, nós vamos tratar os outros 2 tópicos, mas por hora a gente vai falar sobre a análise evolutiva desse grupo de plantas, que é caracterizado pela presença de uma estrutura que dá nome a ele, né? A gente vai ver aqui que esse prefixo esperma faz referência à semente. Então, aqui nós vamos falar das plantas que têm sementes. Vamos fazer uma análise evolutiva desse grupo de plantas. As plantas com sementes, elas são um grupo que inclui as gimnospermas e as angiospermas. São os 2 grupos de plantas mais representativos e mais diversificados de toda a história evolutiva vegetal. Quando a gente fala sobre a análise evolutiva, a gente está contextualizando a presença dessas plantas, no caso, o nosso grupo de interesse, que são as plantas com sementes, delimitado por este grupo aqui. A gente vai contextualizar a presença dele e as relações filogenéticas com os demais grupos de plantas. Essa estrutura que está apresentada aqui para vocês, esse desenho, é um cladograma, é uma árvore filogenética que ilustra quais são as relações evolutivas entre os táxons. Nesse caso, veja só, eu estou representando aqui nesse grande cladograma todas as embriófitas, que são as plantas ditas terrestres. Quando a gente fala plantas terrestres, eu não estou incluindo só as plantas que crescem na terra, tá? Eu estou incluindo aquelas plantas que conquistaram o ambiente terrestre na medida em que a gente pode pensar que antes a vida estava restrita ao ambiente aquático e gradativamente o ambiente terrestre foi sendo colonizado. Isso eventualmente inclui também plantas aquáticas, né? Como é o caso da Vitória régia, como é o caso das samambaias aquáticas, todas elas também são consideradas plantas terrestres, mas que em algum momento da evolução adquiriram esse hábito de voltar para o ambiente aquático e isso não faz delas, isso não as exclui do grupo das embriófitas. As embriófitas são as plantas que possuem embrião. E nesse grande grupo estão inclusas o que a gente antes chamava de briófitas, pteridófitas, progimnospermas, gimno e angiospermas. Então, se a gente pensar que as progimnospermas são um grupo extinto, a gente tem 4 grupos principais que constituem as plantas terrestres, as embriófitas. Nas briófitas, a gente tem os musgos, por exemplo. Nas pteridófitas, a gente tem as samambaias. Gimnospermas, a gente tem os pinheiros. E nas angiospermas, a gente tem todas as plantas com flores, certo? Cada uma dessas marcações que a gente tem na árvore filogenética indica uma característica que define este grupo. Então, se eu considerar essa característica aqui, que é o zigoto que resulta no embrião multicelular, que vai se desenvolver dentro da estrutura feminina, né, dentro da estrutura reprodutiva, isso se parece, fazendo uma analogia, muito com o que a gente vê nos animais. A gente tem um embrião que cresce, né? Vamos pensar na espécie humana. A gente tem um embrião que se desenvolve junto ao corpo da mãe. Isso daqui significa que eu retenho o meu embrião na minha estrutura reprodutiva, né? A mulher, a fêmea da espécie, retém esse embrião, essa estrutura, esse novo indivíduo dentro da sua estrutura reprodutiva. Isso caracteriza este grande grupo que inclui todas essas plantas chamadas de embriófitas. Dentro das embriófitas, a gente tem um grupo menor chamado de plantas vasculares, que exclui a presença das briófitas. Briófitas são plantas avasculares, por isso elas não estão inclusas no grupo das plantas vasculares.
O que define esse grupo são traqueídeos, que são células de condução, células vasculares, com paredes diferencialmente espessadas. Dentro deste grupo das traqueófitas, que são as plantas vasculares, a gente vai ter o grupo das plantas com sementes, que é definido justamente pela presença dessa estrutura. Tanto gímeno quanto angiospermas têm sementes. Tanto gímeno quanto angiospermas são plantas vasculares e são plantas embriófitas, porém têm a peculiaridade de possuir sementes que as exclui, ou melhor, as distingue, as separa das anteriores. E as angiospermas têm a presença da flor, que, assim como as sementes separam, define este grupo chamado de espermatófitas, a flor vai definir o grupo específico das angiospermas. Então, percebam que ao longo de uma árvore filogenética, a gente vai percebendo as relações evolutivas que indicam qual é a proximidade de parentesco entre elas, assim como a gente também vai percebendo características que definem esses grupos. Mas, gente, para entender um pouquinho melhor sobre como se constrói uma árvore filogenética, vamos entender o que é filogenia, né? A filogenia é uma ciência, é uma forma de observar, de perceber relações que se baseia no seguinte: filos significa afinidade, genia, origem. Observar a filogenia é investigar uma origem comum, é procurar, é investigar e criar hipóteses sobre a história evolutiva dos seres vivos. E aí, quando eu falo seres vivos, isso aqui se aplica, os estudos filogenéticos, eles são aplicados a qualquer grupo de seres vivos. Nós estamos fazendo isso dentro de uma disciplina de botânica, mas a filogenia é algo que se deve investigar para todos os seres vivos. E aí, a sistemática filogenética, ela vai fazer o estudo da diversidade biológica, então, todo o conjunto de espécies conhecidas ou um determinado conjunto escolhido desse grande conjunto de espécies conhecidas vai ser investigado em busca das relações que as espécies têm umas com as outras. Então, aqui não se basta descrever as espécies, precisa procurar as relações que existem entre elas. É uma parte da biologia muito promissora e que recentemente tem passado por muitas mudanças, porque atualmente, já de algumas décadas para cá, além da gente descrever as espécies do ponto de vista morfológico, que é falar as estruturas que a espécie tem, a gente também vai falar sobre o DNA, que é uma informação que não se acessa a olho nu, se acessa por análises genéticas, e isso tem sido utilizado para a construção dessas árvores filogenéticas, que são hipóteses. Elas dão para a gente uma possível explicação de qual é a origem e o parentesco entre as espécies. Aqui, por exemplo, a gente tem uma árvore filogenética, um cladograma, que é o nome que a gente dá para ela também, que ilustra lagartos, serpentes, crocodilos e aves. Então, a gente tem um ponto comum aqui na base desse cladograma que indica um ancestral comum. É o ponto de onde a árvore se inicia, de onde ela irradia. A partir desse ancestral, houve um processo evolutivo que lá no futuro, mais adiante, passou por um outro processo de irradiação e dois grupos se separaram, lagartos e serpentes. No momento em que essa separação aqui aconteceu, gerou também esse ramo, esse braço, que no futuro também passou por um novo processo de irradiação, de diversificação, que deu origem a um grupo chamado crocodilos e outro chamado aves. Então, crocodilos e aves são muito mais próximos entre si, porque compartilharam até esse momento aqui uma ancestralidade, compartilham um ancestral comum, tem uma história evolutiva comum até esse ponto. Então, eles são mais próximos entre si do que crocodilos por exemplo, de serpentes. Serpente veio percorrendo essa história evolutiva, esse caminho evolutivo em comum com os lagartos até aqui. E nesse ponto é que eles se separaram. Então, lagartos e serpentes são mais próximos entre si do que qualquer um deles é com crocodilos ou aves, assim como crocodilos e aves são mais próximos entre si do que eles são com qualquer um dos outros dois, certo?
A base da árvore filogenética indica um tempo mais anterior, mais passado. E à medida que se avança nos ramos, a gente tem um tempo mais atual, mais presente. Então, aqui eu teria a ancestralidade comum de todos esses 4 táxons ilustrados nessa minha árvore filogenética, e ela vai me contando o momento em que as irradiações adaptativas aconteceram. A diversificação ela é ilustrada nesse ponto em que a árvore se abre em ramos. Aqui é um evento que a gente chama de cladogênese, está dando origem a um clado. Cladogênese é a origem de um novo clado, certo? Essa estrutura da árvore filogenética, como eu falei, na base representada pelo passado e no topo, no final dos ramos representando o presente, a gente tem aqui a distinção do que é um ramo, do que é a base, e cada nozinho, cada ponto desse onde acontece uma irradiação é chamado, é reconhecido como ancestral. Então, aqui nesse ponto, eu tenho o grupo, ou o ancestral, que deu origem ao 1, 2, 3 e 4, que são descendentes desse daqui. Se eu contar a história dessa maneira, eu estou contando uma história verdadeira, mas eu consigo contar com um pouco mais de detalhe. Se eu avançar por cá, eu vou reconhecer agora um ancestral que é comum, ele é compartilhado entre 2, 3 e 4. Cadê o 1 aqui nessa história? O 1 já ficou para trás. Ele já existia no momento em que esta diversificação aconteceu. Então, esse ancestral, ele é compartilhado entre 2, 3 e 4, mas não com 1. Se eu quiser buscar o ancestral comum do 1 com os outros, eu vou chegar nesse ponto aqui. E aí sim, ele é o ancestral desses 4 descendentes. Da mesma forma, passado mais um tempo, este ancestral aqui deu origem a 3 e a 4. Então, ele é ancestral comum de 3 e 4, mas não de 2 e menos ainda de 1, certo? Então, cada vez que a gente identificar um nó, que é um ponto desses de diversificação, a gente tem que olhar quais ramos derivam, quais ramos descendem dessa diversificação, para a gente identificar que aí sim está se tratando dos descendentes deste ancestral. Se eu quero procurar um ancestral de 1, 2, 3 e 4, eu vou na base da minha árvore filogenética, porque eu estou incluindo todos os descendentes dessa árvore. Agora, se eu quero procurar o ancestral entre 3 e 4, é esse. E o ancestral entre 2 e 3, qual que seria? Esse daqui. Eu preciso procurar um ancestral que inclui, que deu origem a todos os descendentes que me interessam. Então, 2 e 3. Ah, prof, mas aí você não está incluindo o 4. O que que acontece? Isso gera uma situação que é um tanto problemática na sistemática filogenética, que é o seguinte. A gente chama de clado a porção de uma árvore filogenética que inclua todos os ancestrais e seus descendentes, ou melhor dizendo, o seu ancestral e todos os seus descendentes. Se eu quiser chamar essa minha árvore filogenética inteira de um clado, se eu delimitá-la dessa maneira aqui, eu estou contando uma história completa. Eu estou falando deste ancestral e de todos os descendentes que são derivados a partir dele. Da mesma forma que se eu quiser delimitar a minha árvore neste círculo aqui verdinho, eu também estou contando uma história. Eu estou falando que eu tenho um ancestral e eu tenho seus descendentes inclusos neste grupo que eu delimitei. Agora, o que que não é um clado? Se eu incluo um ancestral, por exemplo, este daqui, e eu não incluo nesse mesmo grupo onde está o ancestral todos os descendentes. Se eu incluir esse, vamos pegar uma caneta diferente. Eu incluí esse, mas eu não incluí esse no meu grupo. A esse grupo aqui a gente dá um nome diferente. Ele não é chamado de clado. Clado é o mesmo que grupo monofilético. Me interessa trabalhar com grupos monofiléticos porque eles têm uma origem comum. Então, a partir do momento que eu falo do ancestral e dos descendentes que vêm a partir dele, eu estou contando uma história completa. Este ancestral passou por uma história evolutiva que diversificou-se neste e neste grupo. Agora, se eu excluo um deles, está faltando um pedaço da história. E isso não é de interesse para a sistemática filogenética. Quando a gente se depara com uma árvore filogenética nessa situação aqui, que define um clado excluindo um dos descendentes, a gente dá um nome específico de grupo parafilético. Vamos dar uma olhadinha aqui. Veja só, quando a gente fala de clado, a gente está falando de grupo monofilético. Mono significa um, filético significa a origem,
né? Então, veja, perdão, o que é afim. Então, eu tenho uma única afinidade, uma única origem. Que nesse caso aqui, ó, se eu estou delimitando esse grupo azulzinho aqui, que inclui A, B e C, e também o ancestral de todos eles, eu estou me referindo a um grupo que é monofilético. Ele conta para mim uma história completa. Houve aqui uma diversificação que deu origem a esse ancestral, e a partir daqui eu consigo falar todo mundo que se originou dele. Mas eu não estou incluindo a árvore inteira. Isso não faz um grupo deixar de ser monofilético. O grupo que está em questão é esse daqui, e se ele inclui ancestral e todos os descendentes, ele é um grupo monofilético. Já um grupo parafilético é aquele em que eu incluo o ancestral, e eu deveria, portanto, pegar D, E, F e G, para fazer disso daqui um grupo monofilético. Porém, se eu excluir a presença de G, eu parei de considerar a história evolutiva completa. É um grupo parafilético. Ou ainda um grupo polifilético. Poli significa vários, né? Bastante, muitos, numerosos, múltiplos. Então, eu delimitei aqui hipoteticamente esse grupo que inclui A, B, C e D. Ora, qual é o ancestral de todos esses aqui? Se eu quiser pegar o ancestral de A com B e C, eu preciso vir até aqui, certo? Porém, isso ainda não inclui o ancestral que eles compartilham com D. Para eu pegar o ancestral que A, B, C compartilha com D, eu preciso voltar até esse ponto aqui, porque foi a partir deste ponto chamado 3 que houve a diversificação nesse ramo, que por sua vez se diversificou em A e depois em B e C, e desse ramo que se diversificou em D, E, F, G. Então, para eu pegar um ancestral que vincule, que conecte A, B e C a D, eu precisaria pegar o 3, que seria a minha árvore filogenética inteira, certo? Como eu não estou fazendo isso, como o meu grupo suposto é só esse daqui de A, B, C e D, ele é chamado de polifilético, porque eu preciso incluir esta origem e esta origem e esta origem para que ele seja considerado, eu precisaria incluir para que ele fosse considerado monofilético. Como eu não estou fazendo isso, eu estou falando, olha, A tem uma origem, B, C tem outra e D tem outra ainda. Então, para estes 4 descendentes, eu tenho mais do que uma origem comum. Por isso, é chamado de polifilético. A origem comum entre A, B e C seria essa. Para eu incluir alguma coisa de origem comum entre esses e D, eu teria que pegar esse. Então, eu pegaria esse e esse, mais de um. Por isso, polifilético. Então, para recapitular, grupo monofilético é aquele que inclui o ancestral e todos os seus descendentes. O parafilético inclui o ancestral, mas exclui algum ou alguns descendentes. E o polifilético é aquele em que eu tenho descendentes, mas eu não incluí neste grupo o ancestral compartilhado entre eles. Por isso, eu vou ter mais de uma origem, chamada então de polifilético. Certo? Voltando então para os nossos grupos vegetais, né? A gente já falou aqui sobre as embriófitas serem as plantas terrestres. Isso inclui musgos, samambaias, gímeno e angiospermas. Dentro deste grande grupo, nós temos as traqueófitas, que são plantas vasculares, que exclui os musgos, que são plantas sem tecido vascular, então estão inclusos nas traqueófitas somente os grupos referentes a samambaias, gímeno e angiospermas. E dentro das traqueófitas, a gente tem ainda um subgrupo que é referente às plantas que têm sementes. As embriófitas, que são as plantas terrestres, elas são um grupo monofilético porque elas têm uma série de características comuns e têm uma origem comum também. Que características são essas? O grupo irmão, o grupo externo das plantas terrestres são as algas verdes. Então, eu já tinha lá nas algas verdes uma parede celular feita de celulose, a reserva, né, produto da fotossíntese é o amido, e os pigmentos que permitem, né, que viabilizam a ocorrência da fotossíntese são a clorofila A e B. Todos esses três itens marcados com asterisco que eu acabei de ler, eles já estavam presentes nas algas. Qual é então, ou quais são as novidades que a gente encontra no grupo que define as embriófitas? A presença de gametângios revestidos por células estéreis e um embrião que é retido no gametângio feminino. O que significa isso?
Significa que a partir deste momento surgiram plantas, surgiram organismos fotossintéticos que têm a capacidade de reter próximo ao corpo da planta-mãe o novo indivíduo, o embrião. Por isso são chamadas de embriófitas. Isso ainda não tem a ver com ter tecido vascular, com ter semente ou com ter flor. Tem a ver com aconteceu a fecundação, esse embriãozinho vai ficar próximo do corpo da planta-mãe e dali sim é que ele vai se desenvolver. A gente vai ver isso quando a gente for estudar os ciclos de vida de cada uma dessas plantas aqui. Mas por hora eu já digo a vocês que isso diferencia essas plantas das algas. E isso, pessoal, possibilitou um grande salto evolutivo que foi conquistar o ambiente terrestre. Algas são organismos exclusivos, restritos ao ambiente aquático, enquanto essas plantas, com maior ou menor grau de dependência da água, mas elas são terrestres, tá? Vocês já devem ter ouvido que musgos eles são muito restritos a regiões úmidas, beira de rio, aquela época do ano em que chove muito e o muro fica muito úmido, constantemente úmido e dá musgo. Sim, mas já tem aqui uma estratégia de sobrevivência, de tolerar a dessecação que as algas não têm. Então, isso caracteriza o grupo chamado de embriófitas. E como eu falei, isso causou um salto evolutivo bastante grande, porque a gente teve uma paisagem, uma mudança na paisagem do nosso planeta bastante significativa a partir do momento que esses seres capazes de fazer fotossíntese deixaram de ocupar exclusivamente a água e passaram a ocupar esse ambiente terrestre. A gente vai explorar nas próximas partes dessa aula quais características permitiram que essas plantas alcançassem o ambiente terrestre. Mas para que vocês já tenham uma ideia, a gente tem aqui um fóssil, né, do Devoniano inferior de mais ou menos 410 milhões de anos atrás, que é da planta vascular mais antiga conhecida, que é a Cooksonia. Então, essa planta, ela teve a condição de ocupar este ambiente por uma série de características que a gente vai estudar, incluindo o surgimento aqui do tecido vascular. Então, né, voltando aqui para o nosso cladograma das plantas, vamos falar dessas duas características para concluir essa primeira parte da aula. O que é o embrião retido no gametângio feminino e o que são os gametângios revestidos por células estéreis? Duas características que não estavam presentes nas algas. Primeiro, gametângio é a estrutura que produz gametas. Revestido por células estéreis, vejam só, a oosfera, que é o gameta feminino, está protegida por uma série de células, uma camada de células estéreis. Então, essas aqui não são células reprodutivas. A célula reprodutiva é a oosfera, é o gameta feminino, que está situado dentro do arquegônio, certo? Então, essa camada de células estéreis aqui protege esta oosfera, que é o gameta feminino. E outra coisa é o embrião estar retido dentro desse gametângio. Aqui o que era a oosfera, agora fecundado, né, depois da fertilização, já é o embrião e ele permanece protegido por essa estrutura aqui. Essas duas características, a presença do gametângio revestido por células estéreis e o embrião que é retido nesse gametângio feminino, são características próprias das embriófitas e definem esse grupo como um grupo monofilético. Significa que são características presentes no ancestral e em todos os descendentes deste grande grupo chamado embriófitas. Posteriormente, na evolução, né, ao longo do tempo, ao longo de milhões de anos, a gente acompanha o surgimento de outras características que, como eu falei, vão definindo outros grupos dentro deste grande grupo chamado de embriófitas. Então, aqui eu tenho as características que são próprias e atribuídas a todas essas. Quando surgem vasos condutores, as plantas avasculares já existem. Então, daqui em diante, essa característica ela se aplica a quem está adiante na árvore filogenética. Então, os vasos condutores surgiram nesse momento da evolução e eles estão presentes nas samambaias, nas gímeno e nas angiospermas. Mais adiante surgiram sementes, que definem o grupo de espermatófitas, que é o foco aqui da nossa disciplina, da nossa aula.
E mais adiante surgiram flores que são exclusivas de angiospermas, certo? A gente vai dar uma olhada nesse cladograma nas próximas aulas, a gente vai seguir trabalhando com ele, né? Investigando, falando sobre essas características e a definição desses grupos, mas por hora é importante que vocês tenham esses conceitos de sistemática filogenética com clareza. Saber o que é um grupo monofilético, poliparafilético, saber que as embriófitas incluem 4 grupos de plantas bastante diferentes entre si e que vão se diferenciando justamente pela presença de outras características além dessas que definem esse grande grupo aqui, certo? As algas são um grupo externo, o grupo mais próximo deste grande grupo, então a gente pode pegar isso daqui dessa maneira, ó. A gente pode pegar algas como um grupo e as embriófitas como um outro grupo. E nessa árvore filogenética, esse é irmão desse, certo? Para resumir, gente, olha, as espermatófitas, elas constituem um grupo monofilético, elas incluem gímeno e angiospermas, é um grupo bem definido, sustentado pela presença de sementes, né? Esperma significa sementes. Essa gradual conquista do ambiente terrestre que foi fazendo com que esses seres fotossintetizantes, tivessem a capacidade de ocupar um ambiente até então não ocupado, que é a Terra, definiu características bastante diferentes nesses grupos de plantas. E essas mudanças promoveram grande mudança na paisagem do planeta. A gente vê que saiu de um ambiente, né? A gente percebe a mudança no seguinte sentido: plantas muito diminutas, muito pequenas, que foram gradativamente adquirindo ao longo do tempo evolutivo características que permitiram que elas ocupassem porções do continente, né? Muito distantes do que seria a margem das águas onde elas surgiram, tá bem? Próxima aula a gente vai falar sobre a origem e evolução dos órgãos vegetativos, que é a continuidade desse assunto aqui. Vejo vocês lá.